E já está comigo aqui no estúdio a fonoaudióloga Maria Estela. O assunto agora é a gagueira. Nós vamos falar da origem, das formas de lidar com esse transtorno, com esse distúrbio e, claro, a gente vai trazer dicas técnicas para você. Maria, boa tarde. Muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde. É uma alegria estar aqui falando de um tema tão importante quanto a gagueira. Espero poder sanar algumas dúvidas hoje. Com certeza. E eu já quero incluir você que está em casa nessa conversa. Se tiver uma dúvida, tem uma pergunta sobre esse assunto, manda para a gente. O WhatsApp está à disposição, é o 519-9769-7129. Bom, vamos trazer aqui, pelo menos para quem está em casa, por que nós estamos falando hoje de gagueira? Porque o dia 22, que foi ontem, foi o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. É um assunto que não é muito comum a gente falar em televisão, mas acho super importante porque tem muitas pessoas que sofrem com esse distúrbio, tem muita crendice popular também, né, Maria? Então, vamos do começo. O que é efetivamente a gagueira? Por que ela acontece? Gagueira é um distúrbio da fluência da fala, ou seja, ela vai afetar o fluir das tuas palavras. São pequenas interrupções que vão ocorrendo de forma encadeada, numa intensidade maior e que interrompe o entendimento do meu interlocutor, de quem está me escutando. E uma dúvida aqui, inclusive a produção aqui, quando a gente aventou a possibilidade de ter uma fonoaudióloga falando com a gente no estúdio, eles já questionaram para a gente aqui o seguinte: tem pessoas que sofrem com a gagueira e elas conseguem, por exemplo, cantar, ou então fazer uma leitura e não tem aquele travamento, enfim, toda aquela característica da fala, né? Por que isso acontece? O que difere a fala em relação, por exemplo, à interpretação de uma música ou algo de outra natureza? Certo, essa é uma dúvida que sempre surge quando o assunto é gagueira. Quando eu falo, eu ativo uma região específica do meu cérebro, que não é a mesma região que eu ativo quando eu começo a cantar. Como a fala é um distúrbio na fluência, a gagueira, perdão, é um distúrbio na fluência da fala, eu tenho essa área do cérebro com alguma intercorrência. Contudo, a via que eu uso para cantar, ela está livre, portanto, não acontecem as interrupções no canto. A fala fica mais fluida. O ritmo que eu utilizo é outro para a fala. E o que ocasiona, por exemplo, a gagueira é algo genético? Atualmente não tem um consenso único na literatura científica dos estudiosos da gagueira. Contudo, o consenso é que sim, existem fatores genéticos predisponentes à gagueira e que também o ambiente no qual a pessoa que apresenta a gagueira está inserida vai influenciar no aparecimento precoce ou tardio desse distúrbio que já está ali com um componente genético. Poderia dar exemplo disso, da influência do ambiente? Por exemplo, eu tenho alguém na minha família que em algum momento apresentou uma gagueira e dentro desse momento do meu desenvolvimento eu sou exposta todo o tempo a questionamentos, eu sou hiperestimulada. Isso vai gerar um estresse e pode desencadear o meu fator biológico, né, genético predisponente a apresentar a gagueira. Agora, tem diferença nessa questão da intensidade, né? Como você estava falando. Quer dizer, daqui a pouco a pessoa é meio ansiosa, fala meio rapidamente, atropela as palavras. Isso não necessariamente caracteriza a gagueira enquanto distúrbio, né? Aí entra a ação do fonoaudiólogo, né? A gente precisa diferenciar o que é distúrbio de fluência de fala e o que é a gagueira propriamente dita. O que vai caracterizar a gagueira é tempo, intensidade e duração dessas disfluências, dessas não fluências na fala. É normal, num ambiente estressor, numa situação nova, eu gaguejar, eu fazer uso de interjeições como né, que são nossas bengalas de fala diária e muito usadas por todos nós. Contudo, não é normal se isso predominar a minha fala. A forma não pode se sobressair ao conteúdo. Se a forma que eu falo sobressai ao conteúdo que eu estou trazendo, é importante procurar um fonoaudiólogo e fazer essa análise, para que eu possa ter os aspectos mais direcionados e fazer um tratamento específico, né? Claro. Tem muitos pais que, ao perceberem essa situação, tentam forçar ali os filhos à fala. Não, tem que falar direito, não é possível, todo mundo aqui em casa fala direitinho, por que só o fulaninho ou só a fulaninha
fala assim ou fala assado. Existe alguma coisa que, quem sabe, a família possa fazer ou que resulte em efeitos práticos ou não tem jeito? Tem que procurar a fonoaudióloga e fazer um acompanhamento. Quando a criança em casa começa a apresentar esses episódios de disfluência, é interessante que o adulto dê tempo para ela. Nós temos instintivamente a vontade, o ímpeto, o impulso de preencher turnos de fala. Se eu estou conversando com alguém que está demorando a me dar uma resposta, eu tento adivinhar o que a pessoa está falando e interrompo ela. Sim. Eu tento falar por ela. E é isso uma característica muito comum dos pais de criança que estão gaguejando em casa. Então, eu preciso que vocês tenham um pouquinho mais de paciência e deem um tempo maior para essa criança formar a frase do jeito que ela conseguir. Ao final, você modula a sua fala, você dá o exemplo do que ela deveria ter dito sem nenhuma disfluência, mas não interrompe, porque isso gera mais estresse e vai intensificar o episódio de disfluência. Nós temos aqui, inclusive, já perguntas de telespectadores. Tem uma pessoa que mandou mensagem para a gente perguntando, conforme a produção, justamente sobre essa questão da fala. Na percepção da telespectadora, as crianças estão demorando mais para falar. Vamos ver aqui a mensagem, então. É a Irene. Obrigado, viu, Irene, pela tua pergunta. Por que as crianças estão falando mais tarde? Então eu começo questionando aqui, Maria, você acha que as crianças estão demorando mais para falar? O que seria o tempo adequado? O que é fala, né? Quando eu falo em desenvolvimento de linguagem, de fala, eu sempre preciso considerar o que para a Irene, por exemplo, é fala. Eu posso ter uma criança, como a gente tinha conversado, que esteja falando mamã toda vez que vê a mamãe, mas não esteja articulando corretamente o mamãe. Eu já tenho uma criança com fala, porém ela não tem maturidade dos órgãos fonoarticulatórios suficientes para coarticular as sílabas corretamente. Então, essa criança já está falando. Eu preciso ter consciência do que é fala para mim. Há uma série de fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento da linguagem e da fala da criança. E claro que o ambiente, de novo, volta, né? Eu tenho um ambiente predisposto e que estimula, eu tenho uma família que conversa comigo e me ensina a falar, ou eu tenho uma família que é um pouco mais ocupada, enfim, nós temos uma série de compromissos no dia a dia e eu não tenho tanto esse recurso. Eu fico muito à frente de uma tela. O que essa tela está me mostrando, né? Eu preciso considerar esses fatores. Nós temos, dentro da régua de desenvolvimento de fala e linguagem, um prazo pré-definido até os 2 anos para que a criança fale as primeiras palavras com significado. Claro, essa régua foi pré-estabelecida antes do período da pandemia, né? Há alguns ajustes, mas no momento o modelo vigente é esse. Ok. Bom, nós estamos conversando aqui com a Maria Estela, é fonoaudióloga, a especialidade dela é justamente na questão infantil, né, desenvolvimento infantil, 13 anos já, né, Maria? Sim, 13. E a gente está abordando hoje especialmente as questões relacionadas à gagueira, né, que é um distúrbio que termina afetando muitas pessoas. E um desafio, tenho certeza, para muita gente que enfrenta, né, a gagueira é a questão da adolescência. Chega na adolescência, tem a questão do bullying, a escola. Como lidar com isso? Eu preciso ter todo um suporte para esse adolescente, né? Principalmente porque eles ficam mais críticos nessa idade e autocríticos também. Nesse momento é importante nós termos em parceria o apoio psicológico para ajudar a enfrentar as dificuldades que podem surgir. Varia muito de paciente para paciente e a gente precisa observar também o tipo de gagueira que essa pessoa tem, né? A maioria das crianças, cerca de 80% das crianças que apresentam gagueira entre os 2 e os 5 anos, elas têm uma remissão dessa gagueira um pouquinho antes de chegar na adolescência, resolvendo o problema e não acarretando em alguma questão na escola posterior, na adolescência. Contudo, esses 20% que ficam, geralmente são indicados inicial acompanhamento psicológico, se já não o fazem, para terem esse suporte junto com a família. E também palestras e esclarecimentos dos professores quanto à condução dessa fluência são bem úteis para prevenir o bullying na escola. Claro. Para quem descobre, por exemplo, tardiamente ou busca um acompanhamento tardiamente, é possível algum resultado ou já fica mais complicado? Sim.
A gente vai precisar avaliar o perfil desse indivíduo que foi buscar tardiamente, seja qual for o motivo, e nós vamos definir um perfil de fala fluente para essa pessoa. E a partir disso nós vamos traçar planos, mas sim, é sempre possível diminuir significativamente, desde que teu plano terapêutico seja bem ajustado às tuas necessidades, às características de fluência de fala. Dependendo da idade, se é uma gagueira que já instalou, eu não consigo eliminá-la, mas sim trazer estratégias para diminuir a ocorrência para esse adolescente, para esse adulto que está apresentando gagueira. Maria, vamos aproveitar aqui o momento, fala um pouquinho mais do teu trabalho no teu consultório aqui em Cachoeira do Sul, esse trabalho conjunto com as famílias, como é que tem funcionado e os resultados também que vocês têm obtido. Certo. Na clínica mútua nós temos como visão acolher sempre a família desse paciente que chega até nós com gagueira. É importante que a família esteja esclarecida quanto os aspectos da gagueira e as consequências que elas podem trazer. Então, eles são sempre acolhidos com sessões específicas para treinamento e esclarecimento desses familiares, para que eles possam ofertar todo o apoio que essa criança, que esse adolescente precisa, inclusive com sessões direcionadas ao treinamento de professores e equipe escolar, para que a gente evite justamente as questões como o bullying e otimize a qualidade de vida desse paciente através da comunicação. Legal. Conversamos aqui com a Maria Estela, que é fonoaudióloga, né, tratando especialmente sobre gagueira. Muito obrigado, viu, Maria, pela presença com a gente aqui. Desejo também sucesso nas tuas atividades, assim como aos pacientes, né, que estão tendo acompanhamento e certamente estão obtendo resultados. Muito obrigado. Obrigada.